A senhora Cláudia Cunha, dirigente da Associação dos Servidores de Carreira de Especialista em Meio Ambiente e em PECMA, do Estado da Paraíba, e membro do Conselho de Entidades da Associação Nacional dos Servidores de Carreira Especialista em Meio Ambiente, da ACEMA Nacional. A senhora Cláudia Cunha tem a palavra por... Quanto se estabeleceu? 10 minutos? 10 minutos. Obrigado. Vai tocar o sinal dos 15 segundos? Ok. Então, é um sinal involuntário. Ele vai tocar os 15 segundos. Não se assuste. Nós aqui já nos acostumamos com isso e penalizamos a todos com a mesma voz maviosa. 15 segundos, será avisado. Cláudia, com a palavra. Obrigado. Obrigada, senador. Poderia habilitar o compartilhamento de tela, Tiago? Pronto, vou compartilhar aqui a tela para a gente já ver se vai dar tudo certo. Vocês estão conseguindo ver em tela cheia? Tá? Sim, Cláudia. Ah, que bom. Bom, então, começando, né? Então, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui. Entendo também, como todos que me antecederam, da importância da discussão dessa temática. Então, primeiro, eu queria situar de onde eu estou falando, né? É importante ver qual é o meu lugar de fala, como outros fizeram, porque diz muito do recorte que eu vou fazer na minha apresentação. Então, eu sou servidora pública federal, educadora ambiental, e aí minha experiência se deu na educação formal e não formal, sendo que eu atuo há 19 anos nos órgãos federais de meio ambiente, sou integrante da Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental aqui na Paraíba e, neste momento, eu estou representando os servidores da carreira de especialista em meio ambiente, Ministério do Meio Ambiente, IBAMA, Instituto Chico Mendes, Serviço Florestal Brasileiro. Então, é importante também ressaltar que a minha fala ela não traduz e não representa os órgãos federais, né, do qual eu estou falando, e sim a fala dos servidores que estão nesses órgãos. E aí é importante contextualizar, né? Quando a gente fala do desmonte da educação ambiental, é importante dizer que ela não se restringe à educação ambiental, ela está em curso a estratégia geral de desmonte, na qual a educação ambiental se inscreve. Então, o desmonte de estruturas de participação, do qual a gente pode citar o decreto 9759/2019 do revogaço e esvaziamento do CONAMA, com todas as consequências que nós, né, acompanhamos, o desmonte do serviço público e ataque às instituições e aos seus servidores públicos, além da iniciativa da reforma administrativa ou deforma administrativa, a PEC 32, que também sucateia o serviço público, e um desmonte da área federal, né, com a flexibilização legal, desestruturação de programas e invisibilização de políticas. Então, é muito importante situar, porque não é algo isolado. Assim como a educação ambiental não pode ser isolada, esse desmonte que nós estamos acompanhando também não é no âmbito desse governo. Aqui eu trouxe algumas questões em relação à PENEA, mas vou passar rápido, que outros já falaram, mas é importante a gente destacar, né, que a PENEA incube competências ao poder público, né? Então, cabe ao poder público definir políticas que incorporem a dimensão ambiental e a promoção da educação ambiental em todos os níveis, não só de ensino, mas o engajamento da sociedade na conservação, recuperação e melhoria do meio ambiente. E também, dentro dessas incumbências, tem os órgãos integrantes do CISNAMA, né, na promoção de educação ambiental, que é o que eu vou estar falando a partir de agora. Também trago esse item da PENEA, que fala de financiamento, né, dos recursos públicos vinculados à Política Nacional de Educação Ambiental, um dos critérios que deve ser obedecido, a prioridade dos órgãos do CISNAMA, justamente por conta da centralidade que ele tem na implementação da política. Aqui no decreto, como outros já falaram, é muito importante a gente trazer a questão do órgão gestor, o comitê assessor, né, a criação de programas de educação ambiental integrados às atividades que são atividades afetas à gestão ambiental pública, né, além da necessidade de que os diferentes ministérios e órgãos vinculados, na sua elaboração dos seus orçamentos, dêem recursos para atividades e cumprimento de objetivos da PENEA. É importante a gente trazer esses itens, porque é nisso que vai ancorar também a nossa fala em dizer por que é que tem o desmonte da educação ambiental. E aqui eu falo um pouquinho também dessa educação ambiental, para ver que é uma questão legal que está na PENEA e que se materializa muito nos órgãos da gestão pública. Então, a gente tem uma educação ambiental em que tem a gestão ambiental pública como um espaço pedagógico e voltada aos sujeitos em situação de vulnerabilidade socioambiental, que são afetados pelas práticas de gestão. E quando se fala dos interesses que são manifestos, né, nas obras de licenciamento entre as grandes corporações e as populações,
articulações, é disso que a gente está falando, do âmbito do licenciamento, por exemplo, e que a educação ambiental precisa atuar nesses sujeitos para que eles possam participar com qualidade nos processos de gestão ambiental e, em si, participar dessas decisões, dos processos decisórios que ocorrem na gestão ambiental pública. E como é que a educação ambiental já existiu nos órgãos do CIRNAME em nível federal? Eu quis trazer esse relato porque a gente olha para o que nós temos hoje, mas é importante lembrar do que nós já tivemos, porque mostra que isso é possível. Então, nós já tivemos, enquanto estrutura, uma diretoria específica de educação ambiental no Ministério do Meio Ambiente, uma coordenação geral de educação ambiental no IBAMA, uma coordenação de educação ambiental no Instituto Chico Mendes, órgão que foi criado sem nenhuma estrutura de educação ambiental e que, pela movimentação e a luta, tanto de servidores quanto outros atores sociais, teve estruturado uma coordenação de educação ambiental. E no que é que isso se refletiu? Se refletiu na articulação entre os órgãos da esfera federal para a implementação não só da política, mas como do Programa Nacional de Educação Ambiental, na construção de normativas que dá lastro à atuação dos servidores e servidoras públicas de educação ambiental, exemplo do PPPEA, Projeto Político Pedagógico Mediado pela Educação Ambiental e Programas de Educação Ambiental no Licenciamento, e há uma prática de integração e transversalidade de políticas públicas, que também é objeto da PNEA, como aqui eu exemplifiquei o Programa de Educação Ambiental na Agricultura Familiar. Então, essa estrutura antes instalada, né, deu um lastro para que essas questões que estão na política pudessem ser implementadas. No que diz respeito a recursos, a educação ambiental já foi um objetivo específico do plano plurianual, teve orçamento específico para a educação ambiental no IBAMA, recursos destinados para a execução de projetos de educação ambiental no Instituto Chico Mendes, e que a gente teve, então, incentivo à execução de vários projetos e programas relacionados à educação ambiental no órgão, e que sem recursos, né, destinados a isso não seria possível. E aqui eu trago um outro aspecto que diz respeito a quem faz a educação ambiental, né? Nós que somos educadores e educadoras ambientais. Então, nós tivemos vagas específicas para a educação ambiental em concurso do IBAMA e do Ministério do Meio Ambiente. Tivemos núcleos de educação ambiental funcionando em todas as superintendências do IBAMA no Estado brasileiro. Tivemos cursos de educação no processo de gestão ambiental, é a época do IBAMA, e que fez uma articulação com vários atores sociais, propiciando que vários educadores fossem formados na questão da educação no processo de gestão, se preparando para a qualificação da sua intervenção na gestão ambiental pública, envolvendo diferentes órgãos do CISNAMA, movimentos sociais, ONGs, além de outras empresas públicas. Então, eu tenho certeza que vários que nos assistem nessa audiência passaram por algum desses processos formativos. Publicações técnicas de educação ambiental na gestão, que nos propiciam estudo e pesquisa da nossa prática para uma reflexão dessa prática, e também a publicização desse fazer, que é necessário também para o controle social. E cursos de educação ambiental na gestão da biodiversidade no Instituto Chico Mendes, que propiciava também esse momento de construção em processo formativo dentro desse instituto. E é importante isso porque, a partir desse histórico, né, super breve, mostrando que nós já tivemos, a gente aponta como se materializa o desmonte nesses órgãos, né, pensando nesse recorte do qual eu estou falando. E aqui eu trago 3 aspectos centrais que, para quem lida minimamente com o serviço público, sabe que representa muito a importância de determinada área. O locus institucional, então, qual é a estrutura institucional que se dá para essa área, os recursos humanos que é alocado e preparado para atuar nessa área, e recursos orçamentários e financeiros que são destinados para essa área. Então, todos sabem que a materialização das políticas públicas, ela se faz através dos órgãos públicos, né, considerando, dentre outros, mas principalmente esses 3 aspectos. E como é que, então, a gente vê esse desmonte se materializando? No Ministério do Meio Ambiente, a gente destaca, né, que inicialmente foi excluída da estrutura do Ministério a Educação Ambiental, passou pelo Departamento de Documentação na Secretaria de Ecoturismo e atualmente está alocada como departamento na Secretaria de Biodiversidade. Ora, como que se faz articulação com outras políticas de outras secretarias, sendo, né, um departamento alocado em uma secretaria específica? Nós sabemos que a estrutura de diálogo fica bastante prejudicado nesse sentido para uma política que se quer e se deve ser transversal e internalizada em outras políticas públicas, como outros que me antecederam já falaram. Desestruturou-se o órgão gestor da educação ambiental, o comitê cessou
começou, e a Comissão Intersetorial de Educação Ambiental, né, responsável por um diálogo entre as áreas, entre os diferentes setores, também hoje não funciona mais. A educação ambiental deixou de ser um indicador no planejamento estratégico e, assim, o seu monitoramento deixou de ser, né, dentre outras coisas, seu monitoramento deixou de ser privilegiado e específico de ser considerado. Programas foram paralisados e ou esvaziados de sua função, porque não basta ter o programa, então não basta ter educação à distância, tem que ser uma educação à distância que se preste à função do Ministério de articulador de políticas públicas e não de ensino de ciência, que para isso nós temos outros órgãos com bastante competência para isso. Então, Salas Verdes, Circuito Tela Verde, que também tiveram sua função esvaziada. Desestruturação e esvaziamento das atribuições de equipe de educação ambiental e a ausência de financiamento próprio robusto que dê materialidade à educação ambiental. Aqui um simples dado, considerando o PPA 2016-2019, 3 dos 4 programas com participação do MMA fazem referência à PNEA. No último PPA, apenas desses 4 programas faz referência à PNEA e tem linha relacionada à educação ambiental. Agora, um olhar para o IBAMA, né? Atualmente, a educação ambiental está reduzida a um setor dentro do Centro Nacional de Monitoramento e Informação Ambiental, que antes já foi uma coordenação geral de educação ambiental, a ausência de espaços de alinhamento técnico consistente, a articulação realizada por um comitê sem poder decisório e poucos NES estruturados nas superintendências, né? Além de não ter equipe técnica exclusiva de educação ambiental nas SUPs, que são reduzidos a pontos focais. No Instituto Chico Mendes não é diferente, não há locus específico, a estrutura institucional é insuficiente, e há uma instabilidade e descontinuidade institucional e chefia sem conhecimento técnico, além de não ter recurso orçamentário para essas ações de educação ambiental ou processos formativos. Mas é importante também dizer que a educação ambiental resiste na gestão ambiental pública em diferentes áreas, como estão aqui, e ela resiste por quê? Resiste pelo esforço de educadores e educadoras formados ao longo dos anos, das políticas públicas que ainda vigoram e que nos dão lastro, e porque conta com apoio e demanda dos grupos sociais, comunidades tradicionais, sujeitas e sujeitos dessa nossa ação educativa. E por isso é importante, eu queria já indo finalizando, chamando a atenção dos senhores e senhoras que estão aqui acompanhando, do que nós achamos que é necessário garantir para a reconstrução, porque a reconstrução é necessária. Então, políticas públicas formuladas, órgãos públicos do CISNAMA fortalecidos e com locos adequados para a educação ambiental, o fortalecimento do quadro de educadores ambientais nesses órgãos, com concurso público que preveja essa temática, programas de formação de educadores para GAP e recursos destinados para a educação ambiental, com destaque orçamentário e formas de financiamento. E sabendo que nós vamos, né, prevendo para o ano que vem a construção do PPA, isso é muito importante que fique visto. E por que é importante reconstruir, eu só vou finalizar mostrando aqui os sujeitos dessa ação, porque não é por nós que estamos falando que é importante, e sim para que essas pessoas, para que esses processos continuem surgindo e tendo com esses sujeitos que estão, né, no espaço público, podendo ter a sua ação qualificada para a participação nas ações de gestão ambiental. Então, é disso que nós estamos falando. A educação ambiental na gestão ambiental pública, né, que tem sido sofrido desse desmonte da educação pública de uma forma geral, de educação ambiental, ela fala com essas pessoas, ela fala para que essas pessoas tenham fala. E eu gostaria de pedir a tolerância de mais um minutinho, só para terminar com a fala de um pescador artesanal de Araruama, no Rio de Janeiro, que eu acho que precisa ter voz aqui também. Então, ele disse na Assembleia que foi propiciada pelo Programa de Educação Ambiental voltado ao licenciamento ambiental. Nunca pensei em ir numa LERJ, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, falar e colocar meus problemas. O pé observação me deu essa oportunidade de mostrar, de fato, o que está acontecendo. E isso, para mim, é um ganho. A finalidade maior é trazer benefício para o pescador, conhecimento. Não o benefício material, palpável, mas a relação de conhecimento de como o pescador deve proceder, como o pescador deve buscar os seus direitos. Então, só com serviço público de qualidade, com órgãos ambientais estruturados e recursos para a educação ambiental, a gente consegue cumprir a nossa missão legal, que é a educação ambiental que está na Política Nacional de Educação Ambiental. Muito obrigada e desculpe o avanço no horário.